Olá, irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Como é que vai aí a quarentena? Difícil, né? Mas estamos aí firmes. Vamos continuar com o nosso trabalho, nosso estudo. O bom soldado, como eu falei esses dias, o bom soldado não dorme de pijama. O soldado sabe obedecer às leis, mas também dorme fardado para poder estar pronto para guerrear a qualquer momento. E esse é o momento nosso, né? Nós estamos nos submetendo às autoridades, mas ao mesmo tempo nós estamos fardados e trabalhando a Deus, trabalhando para continuar a obra de Deus. O reino avança, o reino tem uma dinâmica própria, então o reino avança de alguma forma. Na verdade, se eu não fizer, Deus levanta outras pessoas para fazer em qualquer parte do mundo. Por isso nós precisamos continuar e nós estamos nesse momento de adaptação das aulas. E eu quero aqui já fazer só uma retrospectiva rápida para aqueles irmãos que talvez não estiveram conosco na última aula. Aliás, isso tem no vídeo anterior, né? Já tem aí em alguns vídeos que eu gravei. Quero fazer um fechamento aqui do nosso assunto, do nosso conteúdo, da última vez que nós nos encontramos em sala de aula. Nós tratamos ali sobre os 10 mandamentos, né? Falamos um pouco de cada mandamento, do posicionamento de Deus em cada mandamento. Explicamos de forma mais detalhada um por um. E também falamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo é um período importante também do Antigo Testamento. Tem um desdobramento enorme, né, por conta do tabernáculo, de estarem vivendo no deserto, acampando em vários lugares do deserto. Ali se começou a construir de fato a nacionalidade, uma separação de um povo que Deus tinha constituído para ser o seu povo, o grande Israel, né, o seu filho, a sua nação. Alguns falam nação preferida, né? Mas, enfim, não deixa de ser o povo escolhido de Deus para Deus se revelar para o mundo. Bom, e aí o tabernáculo é um período onde os seus filhos, né, a nação de Israel, o seu povo, começa a partir do momento que sai do Egito, vão para o deserto e Deus estabelece o tabernáculo e eles começam a viver lá a partir da liderança de Moisés. E todas as outras tribos vão caminhando no entorno do tabernáculo e vão acampando conforme as ordens de Deus e sobre a tutela de Moisés. Muito bem. Falamos então um pouquinho sobre o tabernáculo. Vocês, por favor, peço que vocês peguem o material lá na plataforma da FABC, porque você precisa ir acompanhando, tá certo? Então aqui, retomando um pouco, então falamos sobre o tabernáculo, da importância de cada peça, de cada repartição do tabernáculo, né? Logo de início aí tem o altar do holocausto, em seguida vem a mesa dos pães da proposição, depois vem o candelabro, e depois o incensário, e logo adiante, mais à frente, tem aí a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava com fogo. E é interessante a gente observarmos que quando Deus mandou fazer o altar, a mesa dos pães, o candelabro, o incensário, ele sempre começa: farás um altar. Você percebe que a extensão dos 10 mandamentos continua. Farás, né? São leis, farás, tá? Um imperativo. Êxodo 27, de 1 a 4, diz assim: farás também um altar, uma grelha de bronze. Para a mesa dos pães da proposição, ele diz assim: farás uma mesa, porás sobre a mesa os pães da proposição. Sobre o candelabro, ele disse: farás um candelabro. Sobre o incensário, ele disse: farás também um altar para queimar nele o incenso. E Deus vai falando dessa forma: farás, não farás. Tem toda uma representatividade aqui. O ouro representa a divindade, a prata a redenção, o bronze o sofrimento, o altar do sacrifício representa a remissão,
que quer dizer que nós estamos livres, né? O lavatório, onde o sacerdote se limpava, né? Se lavava as mãos, ali significa a purificação. O candelabro, a iluminação. A mesa dos pães da proposição, significava que nós estamos satisfeitos com Deus. O altar o incensário representava as orações, e a arca da aliança, que era o objeto principal do tabernáculo. E Deus se manifestava ali entre os querubins, e a partir daí nós concluímos a nossa última aula, e eu quero retomar aqui um assunto novo com os irmãos. Assunto novo não, está na Bíblia já faz tempo, né? Quero retomar a aula de hoje a partir do livro de Levítico. Então eu vou gravar outros vídeos a partir daqui, tá bom? Deus muito os abençoe, mas vai acompanhando aí. Um abraço. Muito bem, irmãos. Aqui vamos retomando nossa aula, o livro de Levítico. Eu sei que você já o conhece, você já leu algumas vezes, e talvez algumas pessoas têm dificuldade de ler porque é um livro muito técnico, né? É todo aquele desdobramento das leis, né? Toda aquela explicação detalhada. Os 10 mandamentos é fácil, né? Não farás, não farás, não farás, e tem lá tudo resumido em 10 pontos, né? É um sermão de 10 pontos. No Levítico, começa a se desdobrar os 10 mandamentos, né? Ele começa a se fragmentar para várias direções, para todas as áreas da vida do homem, da nação e do mundo. Então é um texto gigante. Lembrando que o livro de Levítico foi totalmente falado, revelado a partir de Deus para Moisés. Levítico, Deus falou direto com Moisés e revelou todas essas leis para que pudesse ser vivenciada pela sua nação. Bom, fala das leis relacionadas aos levitas, né? Se bem que levita aqui é uma outra questão, né? Levita trabalhava no templo, eram cuidadores do templo, pessoas que trabalhavam juntos com o sacerdote para poder cuidar de todo, do tabernáculo aqui até então, do tabernáculo. E os levitas eram pessoas dedicadas ao serviço. O canto estava entre o trabalho, mas o canto não era algo, não era a única coisa que eles faziam, como a gente entende, como as pessoas entendem hoje, achando que levita é aquele que canta e não põe a mão em mais nada, né? Aqui é o contrário, e é muito bem claro isso, né? Os levitas eram aqueles que estavam ligados ao serviço, cuidados com o templo, a questão do templo geográfico, físico. Então, e o nome do livro já revela, né? Livro de Levítico. Então ela foi um texto revelado para Levítico, mas também para os sacerdotes. Isso aqui era o manual, né, de quem trabalhava no templo. Essa aqui é a grande verdade. Mas também acabava chegando para o povo e também era vivenciado, era para todos. Você percebe que é um texto escrito no primeiro momento para os trabalhadores do templo, desde o sacerdote aos levitas e aos auxiliares, né? O texto, o verso-chave fala assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse livro já aponta, claro, o sacrifício de Jesus, né? É uma questão bem óbvia e que a gente aprende lá na escola dominical. Sem esse livro, nós não entenderíamos o sacrifício de Jesus. Então, o entendimento que nós temos da salvação, da obra vicária de Jesus, do sacrifício do Gólgota, o entendimento que nós temos daquele momento da vida do Messias, do sofrimento da vida do Messias, nós temos a compreensão de tudo que aconteceu ali a partir do livro de Levítico, né? E o texto de Levítico também fala de uma forma muito clara que Jesus, Jesus cita o livro de Levítico em alguns momentos, né? Por exemplo, Jesus declara que Moisés é o autor do livro. Jesus cita Levítico 14, quando trata lá a questão da cura do leproso, né? Como sinal de purificação, ele manda o leproso mostrar-se para o sacerdote. Então o livro de Levítico também foi citado e vivido, né? Cumprido por Jesus.
E esse livro também revela para nós que o acesso a Deus só era possível a partir do sangue. Então, um texto que apresenta as leis que precisavam ser observadas pelos sacerdotes, pelos levitas e também por toda a nação, como condição primordial, né, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Esse livro, então, resumidamente, significa que esse livro tinha que ser vivido de forma real por toda a nação,